Olá, eu sou Alex Machado Meu nome é Maria Clara. e esse é o podcast MVL. Aqui ensinamos para você, empresário, tudo o que você precisa saber sobre marketing, vendas e liderança para fazer as suas vendas aumentarem com margem, rentabilidade e escala. Então, o tema de hoje, como saber se a sua empresa ela está preparada para os anúncios online? E por que que eu escolhi esse tema? Na verdade, tem entrado algumas empresas, né? Algumas empresas aqui dentro da Converja. E quando uma empresa ela decide começar com os anúncios online, nós analisamos, fazemos uma análise para ver como está aquela rede social. Então, independente de qual a rede você escolheu para começar os anúncios, é importante que nós, da parte do tráfego, nós fazemos essa análise. Por quê? Muitas vezes, porque o tráfego é nada mais, nada menos que eu pego o que já existe e distribuo para mais pessoas. Né? O Alex gosta muito de usar o termo megafone. Então eu pego e amplio o meu conteúdo, o meu material da internet. Então vou dar um exemplo, por exemplo, vou dar um exemplo do Google Ads. Então vamos dizer que uma empresa decidiu começar os anúncios online com Google. Para o Google nós precisamos do site. Então nós fazemos uma análise desse site. Então nós vamos ver a velocidade, vamos ver as imagens, vamos ver como está o botão de CTA, de chamada para ação. Então é muito importante que a gente faça essa verificação para que quando entre o tráfego esteja tudo certinho, porque senão eu vou estar jogando dinheiro fora. E é legal o que você está trazendo, Clara, porque basicamente cada plataforma da onde você vai focar para anunciar meio que tem alguns pré-requisitos, né? Não literalmente um pré-requisito, porque você poderia até anunciar sem ter as informações que você vai trazer para a gente, mas a efetividade, consequentemente o resultado, vai ser melhor se você preparar o terreno antes de divulgar. Então, acho que isso é bem legal. E você vai falar de todas elas hoje ou você vai escolher uma plataforma para anunciar hoje? Não, hoje então, exclusivamente, nós vamos falar de Instagram. Eu acho que é uma rede que é bem popular, né? Então, no ranking ali, ela é uma das mais acessadas. E realmente, hoje, quando as empresas começam, elas começam ou pelo Google, né? No nível de prioridade. Ou pelo Google ou pelo o Meta. Então, quando nós falamos de Meta, estamos falando de Instagram e Facebook, tá? Então, hoje eu escolhi o Instagram. Vamos focar nessa rede, e aí é aquele podcast para papel e caneta. E é interessante, quando eu comecei a aprender a fazer isso, Alex, quando eu assisti uma aula, quando eu assisti algum conteúdo na internet, eu já ia realmente aplicando. Então, o que a pessoa ia falando, eu já ia aplicando. Por quê? Porque eu tinha uma visão de futuro, vai chegar o meu momento que eu vou começar os anúncios online. Então, isso é bem importante. E a escolha do Instagram por si só já é uma estratégia, porque Exatamente. inclusive chegam alguns empresários até a Converja perguntando qual plataforma eu devo escolher. O que a gente responde é o máximo que você puder. Se você puder estar em todas as plataformas, melhor. Até porque você vai garantir a presença da sua marca, da sua empresa em diferentes plataformas, em diferentes redes sociais. E a segunda pergunta vem na sequência, que é, tá bom, mas qual eu devo investir? Então você, por exemplo, pode ter o seu perfil no Facebook, no LinkedIn, no Instagram, no TikTok, no Telegram, no YouTube, no Google Meu Negócio. Falei aqui pelo menos umas 5 ou 6. Mas qual que eu vou focar o meu investimento? Aí talvez já venha essa. Isso por si só já é uma dica, né? Bom, vamos focar então no Instagram, já que é a segunda maior plataforma mais acessada pelo brasileiro. Então hoje a gente vai focar no Instagram. Legal. Sim, e aí só mais uma dica, Alex, que eu falo para os meus clientes realmente. Então vamos lá, decidimos, fizemos a estratégia de tráfego, vamos começar a investir em Instagram. Beleza. Mas nada impede que eu faça a organização das demais. Então hoje, como eu falei, vamos focar em Instagram, mas eu sempre aconselho nós organizarmos tudo. Então, que seja a fanpage do Facebook, todas essas redes que o Alex falou aqui,
Mas por quê? Porque o fluxo de tráfego em uma rede pode gerar um outro fluxo numa rede subsequente. Então, vamos lá. Está tendo ali um fluxo... Vamos dizer que eu comecei no Google Ads. As pessoas, elas viram patrocinado meu no Google, por exemplo, na rede de pesquisa, e o que geralmente o usuário faz? Ele vai dar uma olhadinha no Instagram. Então, por mais que eu estou investindo só no Google, mas olha o fluxo de tráfego daquela rede onde eu estou investindo gerou um outro fluxo, vamos dizer que orgânico, numa outra rede subsequente. Então, por isso que eu gosto sempre de orientar todos os clientes. Vamos começar com tráfego? Na verdade, vamos começar no digital? Vamos organizar todas as redes. Agora por qual nós vamos começar com tráfego pago? Não necessariamente precisa ser todas, mas a importância de ter todas bem organizadas. E uma outra sacada, complementando a que você já está trazendo, é o seguinte: se você tem todas as redes prontas, né, e organizadas, você foca em uma para fazer o tráfego pago que vai amplificar ali a sua presença naquela rede. É comum a pessoa te procurar na outra. É. Pra quê? Cara, deixa eu ver. Se você tá fazendo no Instagram, né? Deixa eu dar uma olhadinha no YouTube. A audiência pode até chegar no teu YouTube e não ver nada. Não ver muitos seguidores, não ver muitos vídeos, mas vai ver que você tá ali. Olha, ela só não foca no YouTube. Ela só não tem muito conteúdo aqui para essa plataforma, mas tá aqui. Acho que o pior é tentar te procurar lá e não achar. Assim, cara, putz, ela só tá no Instagram, que estranho. Eu não tô achando essa rede aqui no Facebook, eu não tô achando essa rede aqui no LinkedIn, eu não tô achando essa rede, essa empresa aqui no Google Meu Negócio. Será que ela só tem Instagram mesmo? Então, eu acho que só nisso que você falou já dá para tirar algumas duas sacadas. Sim, e aí, mais uma vez, só complementando, e isso está muito relacionado, Alex, ao posicionamento, ao seu posicionamento nas redes. Porque vocês vão ver que quanto mais redes eu estiver, é bom para o meu posicionamento, porque é exatamente isso que o Alex falou. Isso é muito interessante, apesar que às vezes assusta um pouco. Claro, quer dizer que eu tenho que estar em todas? Sim, mas se você consegue hoje estar em uma, eu prefiro que seja esse um com qualidade, com constância, do que estar em todas e realmente não conseguir ali retroalimentar. Legal, então antes de ir direto ao ponto, já para falando como organizar o seu Instagram antes de começar com o anúncio online. Meu nome é Alex Machado, eu sou treinador e consultor empresarial e eu ajudo donos de empresas a aumentar a sua venda, vendendo mais e melhor, com margem, com lucratividade, organizando, otimizando seu time comercial, seu processo de vendas, seu funil de vendas. Eu tenho mais 16 anos aí de estrada e já tenho ajudado mais de 50 empresas nessa trajetória. Então, meu nome é Maria Clara, eu sou gestora de tráfego e engenheira. Hoje eu estou à frente da Converja Ads, que é uma empresa focada em tráfego pago. Hoje nós atendemos diversas empresas de alguns nichos e já temos resultados significativos prestando esse serviço. Então vamos lá, papel e caneta? Bora. Qual é a primeira dica aí? Então vamos lá, como eu falei, hoje a gente vai focar em Instagram, então acho que é até interessante, né, Alex? Quando a gente fizer os próximos, então você pode ir organizando rede a rede, né? Rede a rede. Então vamos lá, Instagram, então vamos posicionar todo mundo. Quero só situar em relação à rede, Instagram, muitas pessoas que acham, é entretenimento, é foto, é família. Sim, não deixa de ser, é uma rede social. Mas hoje a gente vai focar num lado empresarial. São para pessoas que querem começar com seus negócios e começar a anunciar no Instagram. Então, nós vamos dar um passo a passo aqui como você vai fazer isso para o seu negócio, para você, para sua empresa, tá? Então, Instagram, rede de atenção. O Instagram, ele é uma rede que você precisa chamar a atenção do usuário. É uma rede onde as pessoas rolam o feed. Então, quem realmente chamar atenção, a pessoa vai parar e vai consumir o seu conteúdo, tá? Então, vamos começar assim, né? Instagram, vou começar pela bio, tá, Alex? Então, o primeiro passo é você fazer um ajuste da sua bio. E por que fazer um ajuste da bio? Vamos pensar no fluxo de tráfego? Comecei os anúncios. Aí,
aqui eu não sei, acredito que todo mundo mais ou menos já entenda. Então, eu comecei um patrocinado, tô rolando meu feed, vai aparecer ali um patrocinado, que pode ser um posicionamento ali, um posicionamento ou no Reels, ou no feed, ou nos Stories. E qual é o fluxo? A pessoa geralmente clica. E aí, quando ela clica, tem uma tendência dela ir ao perfil da pessoa, do usuário, como o Alex falou, para saber se aquela empresa ela existe, ela realmente é real. E Pode sabe o que falar. que eu faço muito? Tá lá, eu tô rodando o feed e vejo um anúncio com o botão Saiba Mais. Nesse botão Saiba Mais, provavelmente eu vou sair do Instagram e vou para uma página, para uma landing page. Eu sei que vai acontecer isso, até pelo conteúdo que eu estou consumindo, já sei que eu vou sair do Instagram e vou para aquela informação de anúncio. Mas antes de ir, eu vou lá no clico no arroba da pessoa para conhecer o perfil da pessoa. Nossa, eu faço isso demais. Não sei se você faz. Se faz, escreve aqui nos comentários para a gente saber se você também tem esse comportamento, mas eu faço isso. Eu também faço muito, muito, porque o anúncio me chamou a atenção. Legal, mas deixa eu ver quem é essa pessoa. Eu quero saber quem é essa empresa, quem é esse negócio, quem é esse profissional que está falando comigo. E aí, e por que essa tendência, acredito que a maioria aqui das pessoas façam. Então, por isso que esses pontos, por isso que a minha bio estar muito bem estruturada é importante, porque é a primeira coisa quando a pessoa entra no perfil, ela vai analisar. Então, vamos pensar na analogia, é como se fosse a pessoa entrando na minha loja. Se a minha vitrine, né, se a minha porta de loja ela tá muito bem estruturada, vai fazer com que eu entre. Então, a nossa bio, ela precisa chamar atenção, precisa estar bem organizada e estruturada para fazer que meu usuário continue ali rolando o meu feed. Tá, então, como eu falei, vai ser um podcast um pouquinho mão na massa, prática. Primeira coisa, Alex, foto. Vamos começar pela foto. A sua foto é muito importante. Isso não é regra, tá, gente? Tem empresas que utilizam sim o logo, eu não vejo nenhum problema, mas eu vou dar um conselho meu. Eu acho que se você está começando, é importante você talvez começar com a sua foto. Talvez depois você crie a sua rede, a rede da sua empresa. Mas assim, para quem está começando, eu acho que é bem importante ter a sua foto. E aí, o que é uma foto? Uma foto, Alex, é uma foto bem tirada. Ah, Clara, precisa ser uma foto de estúdio? Se possível, sim. Mas hoje, nós sabemos que com bons telefones, nós tiramos excelentes fotos. Então, uma foto, eu gosto muito de foto sorrindo. Eu acho que passa ali uma leveza, e depende um pouquinho do seu nicho. Mas uma foto bem tirada que mostre nitidamente o seu rosto. E é interessante que isso tem pessoas que me perguntam, claro, mas eu tenho aquela foto de óculos, a foto de boné. É importante a pessoa se conectar, ela ver o seu rosto. Então, acho que o primeiro ponto é uma foto bem estruturada, muito bem tirada. Como eu falei, não precisa ser uma foto de estúdio, mas acho que muito minimamente ali é com uma boa qualidade. E o importante da foto é que ela também se aproxime de quem você seja, né? Porque tem gente que também dá uma modificada geral na foto que nem parece que é o João, nem parece que é a Maria, porque a foto tá tão produzida, tão photoshopada, agora com as IAs produzindo fotos, melhorando as fotos e tal. Legal, acho que isso é importante, passar ali por um filtro, uma questão de iluminação, deixando uma foto mais profissional, mas também deixa a pessoa saber que é você, né, pela foto, porque ela também te conhece. Uma outra dica, complementando a foto, escolha essa foto e use ela em todas as suas redes. De Sim. novo, a gente vai focar em Instagram, mas sempre que eu puder aqui, vou dar uma pincelada para as demais. Se você escolheu uma foto para o Instagram, use a mesma para o teu WhatsApp, para sua e para as outras redes. Por quê? Porque, cara, foto conecta, é visual, fica gravado. Então, quando a pessoa vê a sua foto em outros canais, ela vai lembrar de você. E quanto menos esforço você der para o seu cliente lembrar de você, melhor. Então, se você troca de foto, ela vai ter que associar que no Instagram você usa uma foto X, no WhatsApp você usa uma foto Y. E você vai exigir um pouco mais de esforço para esse seu cliente lembrar de você de formas diferentes em canais diferentes. Então, facilita a vida do seu cliente e usa a mesma foto em todos os canais. A nível de empresa, então a Clara deu
uma orientação aqui, se você está começando, se você é pequeno, ou até mesmo se você é autônomo e precisa de você como personagem. Se você já é uma empresa que já tem uma marca ali, ou está consolidando a sua marca, ou deseja consolidar a sua marca, ou é média ou grande empresa, aí você vai usar a sua logo, também não tem problema, mas deixa ali a foto da sua logomarca, tenta humanizar essa logomarca o mais próximo para não ser tão frio, né, tão empresarial, e aí vem as outras descrições da bio que vão ajudar a quebrar Exatamente. esse padrão ali de marca, né, de logo do Itaú, de logo das Casas de Bahia, né, ou de qualquer outra empresa. Exatamente. E aí o segundo ponto é o nome, o seu nome, com a profissão. A profissão, aí o que você faz, dependendo do negócio. Eu coloquei profissão, vou dar um exemplo meu. Então, Maria Clara, gestora de tráfego. É muito importante o nome do que você faz, como eu falei, da sua profissão, do seu negócio, estar logo na primeira linha. Porque, mesma coisa, o usuário bateu o olho, eu quero saber da onde aquela pessoa. E aí eu falo isso tanto pro médico, então, sou um médico cirurgião. Então, fulano de tal, médico cirurgião. E aí eu vou complementar, Alex. Quando é um negócio local, eu oriento todos. Então, fulano, cirurgião plástico, São Paulo. Ou muitas vezes a gente pode botar a região, né? Aí depende um pouco ali da área que você for atingir. Mas isso é um insight, assim, muito importante. Porque isso ajuda o algoritmo, isso ajuda quando a pessoa for procurar você. Enfim, muito, realmente é um ponto bem importante. Que interessante. Então, colocar também ali, se você é local, né, se você não atende Brasil, colocar a sua região de atendimento. Isso é bacana. E o que você falou, eu acho que traz autoridade, né? Então, se você é fulano da empresa tal, e fala a sua formação, acho que isso traz autoridade. O que eu vejo também, que eu acho que funciona, se você é gestor de uma empresa X e você também quer organizar, porque o que a gente está falando aqui serve tanto para o dono, quanto para o gestor, para o Sim, gerente, sim. para o diretor, para o CEO ou para a marca em si. Então, se você é gerente de uma empresa X, gerente, executivo da empresa, e bota o arroba da empresa, né? Eu acho que isso também é uma Sim, sacada. sim. Aí a gente vai até falar um pouquinho mais abaixo. Mas é muito importante isso que o Alex falou. Que a gente tá falando aqui muito de pessoa. Mas aí é só ir ajustando ao negócio ou à empresa, dependendo da situação. Então vamos lá. Aí a próxima linha, Alex, é sobre a empresa e a transformação. Então, o que a sua empresa faz? Qual é a transformação que você vai trazer para aquele usuário? E aí vale um ponto bem importante em relação ao método, né? Se você tem um método próprio, eu aconselho até botar nessa terceira linha. Porque isso ajuda o usuário, olha, ela causa essa transformação e ela também tem um método que faz a pessoa chegar até esse ponto. Então, é um ponto também bem importante. E eu acho que aqui é o momento de você dizer o seu diferencial. Para a pessoa entender onde por que ela vai escolher você, tá? Eu acho que é isso. O quarto ponto, aí vem a autoridade. A parte da autoridade, existem várias formas de a gente fazer. A gente colocar ali, né, algo que traga autoridade pra gente. Então, pode ser número de atendimentos, quantas empresas eu já atendi, número de clientes. Pode ser também, no meu caso, quantos reais eu já fiz de faturamento. Então, no ponto na linha, né, que eu devo trazer uma autoridade, existem várias formas de eu trazer isso. Clara, mas poxa, eu tô começando agora, ainda não tenho nem clientes. Coloca a sua formação. Às vezes tem instituições que têm uma relevância muito grande. Então, coloca a instituição de ensino. Poxa, eu sou da instituição de ensino XPTO, que isso traz, né, um outro olhar. Então, na quarta linha, eu sempre aconselho um ponto de autoridade. E o legal da autoridade não necessariamente é uma formação formal. Claro que a formação formal ajuda e também é um requisito de autoridade. Sou engenheiro, sou médico, sou advogado, sou economista, enfim, a sua formação.
sou técnico de X, Y, Z. Tá, mas a sua autoridade, ela tá muito também vinculada à vivência, a resultado e à expertise. Exemplo, há 16 anos no mercado financeiro. Às vezes você não tem uma formação formal naquele assunto, mas você tem vivência naquele mercado. Sim. Há X tempo ou com X clientes no varejo. Ou então, entende? Então, autoridade é a sua história. Tenta pegar a sua história, espremer ela e sair. O que sai daqui como um suprassumo da sua trajetória de vida? Sim. Ou então, X atendimentos, como a Clara falou, eu atuei X anos numa instituição A, B ou C, ou então na empresa A, B ou C, talvez isso traga também autoridade. Então, a autoridade também está vinculada à formação técnica, mas também à questão mais de vivência, empírico, né? A sua soft skills e hard skills também. Sim. Aí o próximo passo é o CTA, que eu acho que esse ponto é o que as pessoas mais erram. Então vamos lá. Vou voltar aqui no fluxo de tráfego. A pessoa começou a investir nos anúncios online, ela entrou na sua rede, quer conhecer a sua empresa, quer conhecer você, e ela, vamos dizer que em um primeiro momento, ela quer falar com você. Ou ela pode até chamar no direct, mas é muito importante que eu tenha um CTA. O que é o CTA? É a chamada para ação. O que eu quero que o meu usuário ele tome como ação quando ele entra no meu perfil? Eu vou dar um exemplo aqui do meu perfil. O meu perfil hoje, qual é o CTA dele? É a pessoa preencher um formulário. Porque para entrar na Converja, ela precisa passar por um pré-requisito. Que hoje a gente tem aqui um mínimo de faturamento, então realmente as empresas, a gente atende empresas com X de faturamento. Então, esse foi o CTA, essa é a ação que eu quero que meu usuário tome ao entrar na minha rede. Então, ele vai me conhecer e eu quero que ele preencha o formulário. Mas existem vários outros CTAs. Eu posso levar, talvez, para o meu site, eu posso levar para o WhatsApp, para falar direto comigo. Então, existem vários tipos de CTAs. Hoje, as pessoas utilizam muito o Linktree para colocar ali principalmente quem tem muitos serviços, ou às vezes tem cursos. É uma outra forma também, mas é importante, acho que todo mundo aqui ficar na mesma página. Estamos falando de negócios, estamos falando de empresa. Estamos falando de vendas. Se a pessoa está entrando na minha rede, se ela está entrando no meu perfil do Instagram, é porque, gente, eu quero vender alguma coisa para ela. Que seja uma solução, que seja um serviço, independente. Então, é como esse usuário vai conseguir comprar o meu produto. Como ele vai conseguir falar comigo. Então, isso é muito importante. E porque isso é um ponto de muita atenção. Porque quando falamos de tráfego, recapitulando, estou ampliando a minha capacidade de falar com as pessoas, de falar com mais pessoas. Então, vocês imaginam, na rede de vocês vai estar entrando mais pessoas e, com isso, elas precisam falar com você fácil. Eu fiz até um checklist aqui, ó. Fui anotando, enquanto você foi falando, fui anotando. Fui até ver se eu tava fazendo certo. Mas tá certinho. Deixa eu só... a gente tá falando só de bio, por enquanto, só né? bio, tá, gente? Então, ó, foto. Deixa eu ver se foi tudo, claro. Ó, foto, formação... Nome junto com a sua formação nome. ou profissão, aqui, né? Nome. E aí, nome é legal. Você quer falar de arroba? Quer falar um pouquinho, Alex? Fala de arroba. Eu falo você. Não, pode falar, você é bom de arroba. Ó, eu acho que é legal o nome de você, né? O nome da pessoa, exemplo. Alex Machado. Mas o arroba, quanto mais clean, melhor. Se eu conseguisse, por exemplo, arroba Alex Machado, perfeito. Só que eu não consegui, porque tem alguém já que foi na minha frente e guardou, né, salvou esse arroba e eu não consigo, não consegue ter dois. Por isso, inclusive, vai aquela primeira dica. Cara, salva logo todos os nomes de todas as redes sociais com o mesmo nome. Por mais que você não trate uma outra rede social ainda, TikTok, você não vai mexer no TikTok ainda, mas já vai lá e salva o arroba da sua empresa ou o seu nome. Porque se você demorar e já não criar a conta naquela plataforma, é muito capaz de você perder um bom nome. Então, por exemplo, eu perdi o nome Alex Machado
não consigo. E eu fui trocando de arroba ao Ao longo longo do do tempo. tempo, né? Hoje eu encontrei um bom arroba que é fácil, que é alexmachado.pro. Inclusive, se você quiser me seguir lá, alexmachado.pro. E em qualquer rede, inclusive, tá? Então, se você me procurar no Instagram, @alexmachado.pro, YouTube, etc e tal, você vai achar com o mesmo, com o mesmíssimo arroba. E por que ponto .pro? Porque eu acho que eu prefiro ponto do que underline, né? Tem gente que gosta de underline, traço e tal. Eu uso underline. Eu gosto de ponto. Eu acho que é mais fácil de você gravar. Mais simples, né? Porque no teclado, às vezes o underline ele tá numa camada abaixo das letras normais, né? Então você tem que ir para uma outra, sei lá, para uma outra camada para achar o underline. O ponto não, o ponto já tá ali. Então, ponto. E o pro de professor, né? Porque a minha formação, sou professor de formação. Mas também de profissional. E o Pro é um monte de coisa legal, né? De melhor, né? Quando você lança algum produto, às vezes o nome do produto, Pro. Então ele é uma versão melhorada É. do anterior. Enfim, o Pro tem uma sacadinha ali de marca, de branding, mas é muito vinculado até a minha profissão original. Então, assim, o que eu recomendo a nível de arroba? Se você tiver um bom nome, salve esse nome. Agora eu vou dar um outro exemplo. Eu dei o exemplo do Alex, que é pessoa física, porém que tem a pessoa jurídica, que é a Nortecom Brasil, que é a minha empresa de educação corporativa. E Nortecom Brasil é um nome, cara, que você não tem. Então foi muito fácil eu ter o arroba Nortecom Brasil. Em qualquer rede social, se você procurar a gente, @Nortecom Brasil, você vai encontrar com esse arroba limpo. Sem ponto, sem traço, sem underline, sem qualquer outra derivação depois do nome. Então essa fica a dica. Nome pessoal é um pouco mais difícil, que hoje em dia tem, né? Mas nome de marca talvez você consiga ter essa saída aí. Sim, mas basicamente eu acho que é o clean, fácil. Hoje o meu eu não gosto muito, mas realmente é um pouco proposital, porque as pessoas. O meu nome é Maria Clara e eu coloquei tráfego pago. Porque é uma tendência também das pessoas. Ah, eu quero um psicólogo, quero ver um perfil de um psicólogo, quero ver um perfil de um terapeuta. Então é ele buscar ali pelo nome da atividade. Então eu botei realmente de propósito, que eu tô numa fase ainda crescente. E depois, mais na frente, eu posso, sem problema nenhum, trocar. Tá, e o próximo é uma dica de ouro. Então, ó, se você tem negócio local, então se você tem uma loja, se você tem um consultório, se você tem um negócio local, essa é uma dica de ouro. Se for possível, coloque na sua bio o endereço. Vocês vão perceber, isso é vivência, né? Quando a gente começa o tráfego pago, é incrível que mesmo você colocando lá em cima, por exemplo, pizzaria em Nova Iguaçu. As pessoas vão entrar e vão perguntar, onde é a sua pizzaria? Isso então... Vocês vendem pizza? Aí tem isso ainda. Então, assim, quanto mais claro para o seu usuário, melhor. Então, isso é uma dica, uma coisa que a gente percebeu aqui, que era muito interessante, que os leads chegavam muitas vezes no WhatsApp para a secretária e elas me perguntavam, Clara, eu não sei o que acontece, que as pessoas perguntam o local, sendo que tem o local da clínica. Então, às vezes, estar muito claro, tá presente e mesmo assim as pessoas perguntam. Então, o óbvio precisa ser dito. Aí vamos ter que pegar a fala do Alex. O óbvio precisa ser dito, principalmente nas redes sociais. Então, ó, eu fiz uma sequência aqui. Vamos lá, foto. Aí vem o nome e arroba, né? Formação, região, se você for um negócio, se você atender localmente, for uma empresa local, um profissional local. Transformação que você proporciona ao teu cliente, método, se tiver algum, diferencial do seu trabalho, porque provavelmente existem muitas pessoas que fazem o que você faz, então qual é o seu diferencial? Se você tem autoridade, coloca a sua autoridade, seja a formação ou o resultado, e uma chamada para ação, CTA, que é você dar
um direcionamento para quem visita ali a sua vitrine. Eu gosto muito quando a Clara fala que é a vitrine online, né? Que é a sua vitrine. É, Eu botei assim, ó. Ajuda empresários e times comerciais a vender mais com o método MVL. Professor com MBA com mais de 16 mil horas de consultoria, 7 dígitos em mais de 150 empresas. Tá certo, Clara? Isso. boa, tá legal. Tá legal. Eu acho que vocês quiserem espelhar do Alex, mas tem autoridade, tem uma transformação, o método que ele utiliza para chegar ali nos resultados. Tá falando um pouquinho da formação dele. E eu considero interessante. E eu queria dar uma dica de ouro depois. Vou deixar para pro finalzinho. Mas falando de bio ainda. Tá. Agora tem um desafio. Beleza, você passou aqui. A sequência eu anotei. Depois a gente pode deixar escrito aqui nos comentários, posso. Né? Na descrição do vídeo. Mas tudo isso tem que ficar em até 150 caracteres. Baita desafio, né? Isso aí é a dica que eu ia dar. Ah, é? O que eu aconselho? Você seguir esse passo a passo que o Alex acabou de revisar. Você com certeza vai ficar gigante. E aí, utilizar qualquer uma IA, você vai colocar e vai falar. Por exemplo, a gente utiliza muito ainda aqui o ChatGPT. Chat, eu estou configurando a minha bio do Instagram, são todas essas informações. Você pode deixar de uma maneira para atender 150 caracteres, e o chat vai reformular isso para você de uma maneira que fique melhor escrito, vai dar uma enxugada, e aí você só vai dando ali um toque final. Legal, muito bom. Eu faço bastante isso com os clientes. Porque os clientes muitas vezes vêm com uma bio gigantesca e a gente tem que deixar um pouquinho mais enxuta. Ótimo. E aí, vamos para os próximos? Próximo. Então a gente falou de foto, bio. Qual é a próxima dica do Instagram? Então, passamos então na bio, então reformulamos nossa bio. Quando a pessoa desce a bio, qual é o próximo ponto que ela vai analisar? São os destaques. O que é o destaque? O destaque é aquelas bolinhas. Como eu falei, não tem nenhuma regra clara, mas tem que ser isso? Não, gente, não tem que ser isso. Mas isso, o que eu tô passando aqui para vocês, são coisas que nós analisamos, que as pessoas observam, que a gente viu nos outros clientes. Então é isso. Então realmente a gente está passando aqui a nossa experiência do que a gente já viveu. Então, o próximo passo, passei da bio, qual é a outra tendência, ele vai dar uma olhada nos destaques. Então, hoje, Alex, minimamente, para destaques, eu aconselho quem sou eu, quem é você contar um pouquinho da sua história, da sua empresa ou sua, depoimentos e resultados. As pessoas estão atrás de um resultado, de uma transformação, ela quer a resolução de um problema. Então, quando você mostra para ela que você consegue resolver um problema que ela está buscando, olha, você ganha ela muito rápido. E um próximo, eu gosto muito também, Alex, de botar os seus serviços. O que você faz? Então, vamos lá. Ela viu que você é um terapeuta. Mas quais os tipos de consulta que você faz? É online? É presencial? Então, descreve um pouquinho como são os seus serviços. Isso é bem importante. Então, recapitulando, minimamente para uma bio, quem sou eu? Os seus resultados, porque eu acho que quando a pessoa ela já entra no perfil e vê o resultado, ela viu que você consegue resolver o problema que ela está procurando. É importante ter isso, então, ali rápido e claro. E depois um pouquinho dos seus serviços. A pessoa entender, faz disso, faz dessa maneira, onde atende. Então, eu aconselho, Alex, esses 3. Você me deu até uma ideia aqui, Clara. Eu tô anotando tudo aqui, tô aprendendo com a Clara aqui, porque em relação ao destaque, eu tenho, então, quem sou eu e depoimentos, que são os resultados. Agora, serviço, você me deu uma ideia. Porque aqui no campo do destaque, eu consigo colocar, acho que 5 bolinhas, não é isso? 5 ou 6. Quer dizer, dá para você botar várias. Mas aqui aparece de cara, acho que pela conta que eu fiz aqui, são 5, né? E aí o que eu vou fazer? Isso aqui é dever de casa para mim, ó. Eu vou botar assim, ó, MVL. Bem legal. Cada bolinha, um pilar do método, porque Exatamente. o meu método é MVL. Como é que eu ajudo as empresas a vender mais e melhor? Eu tenho que mexer no marketing, na vendas e na liderança, que as 3 não são desassociadas. Às vezes você não está vendendo, não é nem pela marketing nem pela vendas, às vezes é o seu líder comercial, seja o nível de média de liderança ou alto de liderança,
tá atrapalhando ali o processo. Às vezes não, às vezes o seu marketing tá bom, a sua liderança é boa, mas as vendas estão tá travando na venda, ou tá travando no marketing. Então o método é esse, você olhar 3 frentes para que você possa vender mais e melhor. E aí você me deu uma ideia muito boa de eu colocar uma bolinha para cada pilar do método e falar sobre ele. Nós temos médicos aqui que fazem exatamente isso, eles colocam o nome do método deles, mas vamos lá. E por que isso é interessante? Lembra que eu falei com vocês? Instagram, rede de atenção. Quando eu botar MVL, a pessoa, imagina, um usuário novo conhecendo o Alex, o que é MVL? Ela vai ter curiosidade e vai clicar. E aí eu queria até, para você que não me segue, entra lá também, né? Maria Clara, _ tráfego pago. Vocês vão observar que na minha bio, ela tá um pouquinho agressiva. Eu realmente coloquei... Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Eu coloquei um resultado que foi um resultado muito alto de um cliente, mas é um resultado real. Mas entendam, nós estamos, né, Alex, numa fase crescente. Então, o que eu preciso, principalmente quando eu estou numa fase de crescimento? Eu preciso chamar atenção. Então, por isso que eu fui um pouquinho mais agressiva na minha bio. Então, isso, na verdade, é estratégia, é técnica. Por quê? Porque eu preciso chamar a atenção. Talvez uma pessoa hoje, um gestor de tráfego, que ele é maior, já mais conhecido, é diferente. Mas hoje, eu realmente preciso chamar a atenção. Então, por isso, esse foi o motivo pelo qual eu fiz uma bio um pouco mais agressiva. E isso é totalmente louvável, digno, por quê? Porque marketing para mim é o seguinte, primeiro você conquistar a atenção das pessoas. Basicamente para mim, se eu pudesse resumir do resumo do conceito de marketing, é você conseguir instalar, fazer com que a pessoa pense em você, ou seja, chamar a atenção e tá ali na mente da sua audiência, seja lá quem for. Então, legal. E marketing é você falar a verdade de forma inteligente. Então, a Clara tem um resultado real, e por que não usar isso de forma inteligente? Hoje, inclusive, mais cedo, pela manhã, eu estava conversando com um cliente numa reunião, e o que a gente estava montando com ele? Uma landing page, a copy de uma landing page, né? Ele vai fazer um lançamento de um produto, e a equipe de marketing dessa empresa, preparou a landing page e a reunião era para revisar essa landing page. Eu fui lendo junto com a equipe de marketing a copy, né, o texto da landing page, da página de captura, e eu fui ali dando algumas sugestões de melhoria. E uma das sugestões foi falar, por exemplo, da equipe de liderança da empresa, que vai estar no evento, mas trazendo a autoridade dessa equipe. Não vou entrar muito no detalhe para não expor nenhum evento na empresa, mas assim, foi só ajustando a fala de uma verdade. Então existiam informações ali que só a empresa sabe, ou seja, está guardada com o time de marketing, está guardada com o dia a dia da empresa, só que ninguém sabe disso. E aí como é que você transporta isso para a internet? Então marketing é você falar a verdade de uma forma inteligente. E foi o que a Clara falou. Se ela tem esse resultado, ela pode colocar isso de uma forma transparente e inteligente na internet. Muito bom, que chame a atenção, né? Que chame a atenção. Então vamos pro próximo? Então vamos seguir, ó. O usuário entrou na sua rede, bio, destaques, e aí tem os posts fixados. Mesma coisa. Vamos lá. É uma tendência do usuário ele olhar os 9 primeiros posts de um perfil. Então ele não vai ficar rolando muito lá embaixo, não. Pode ser que ele vai consumir, mas é uma tendência que ele dê importância aos 9 primeiros, que são aqueles 9 que ficam ali na tela, tá? Então, é importante você dar atenção a esses 9, tá? Mas eu quero falar com vocês agora de 3 fixados. 3 que você vai manter fixado ali no seu feed. E tá? a gente consegue fixar 3, não é isso? 3 ou mais, acho que são 3. Eu não sei, 3. Alex. Antigamente era um só, mas agora são 3. Eu não... Essa informação eu não tenho, mas eu posso trazer para vocês. Então, vamos lá. Eu gosto ainda, por mais que no destaques eu coloque quem sou eu, você também pode colocar no post fixado. Ou não, claro, já que tem no destaque, eu não deixo no fixado. Já que tem no destaque, eu não deixo no fixado, enfim. Mas então você pode escolher ou deixa nos dois, não vejo problema nenhum. Mas eu gosto muito do primeiro ser quem você é.
mais uma vez, que aí você pode fazer através de um modo de carrossel. Hoje existem várias formas de fazer o Quem Sou Eu, que na verdade o Quem Sou Eu é o quê? Você falar um pouquinho de você, não só da sua empresa, do seu negócio. Fala quem você é. O meu, tem um exemplo ao meu, o Alex fez de uma maneira diferente. Eu gosto desse post de quem sou eu. Eu vejo alguns que eu acho muito criativos, que as pessoas fazem através de vídeo, através de fotos, contando uma retrospectiva, né? A do Alex é assim. Eu acho super interessante, porque nesse quem sou eu, onde a pessoa está analisando, ela vai ter um ponto que ela, nossa, me conectei. Por exemplo, a pessoa pode chegar no meu Quem Sou Eu hoje e ver que eu sou mãe. Que eu gosto de CrossFit. Caraca, tem alguma coisa em comum com essa menina. Do Alex. O Alex joga tênis. Vai ter alguém que vai se conectar com isso. Não só com isso, que ele é um empresário, mais jovem. Então é isso. O Quem Sou Eu, gente, ele ajuda muito nessa questão da conexão. Hoje, não vou entrar nesse conteúdo, mas como nós estamos numa era da conexão, do encantamento, isso é bem importante. Então, o Quem Sou Eu? O próximo, eu gosto de você já colocar, Alex, um super resultado. Então, exatamente como eu fiz. Pega um super resultado que você teve aí na sua empresa e coloca ele ali fixado. Que é exatamente a pessoa, nossa, eu quero saber como ela fez isso. Esse é o pensamento, esse é o impacto que você vai causar no usuário. Nossa, eu quero que ela faça isso comigo. É isso que você tem que causar no usuário quando você coloca um super resultado. E aí, nesse caso, vou falar para vocês como eu uso os destaques. Os destaques, eu coloco resultados do meu dia a dia. Então, eu tive um resultado bacana no cliente ali na semana, eu coloco nos stories que eu salvo no destaques. Então, o meu destaque de resultado, ele é um destaque em movimento. Sempre está sendo atualizado. Vai virando um arquivo, né? Exato. Um dossiê de resultado, né? Exatamente. E aí, o meu destaque resultado, né? O post fixado de resultado, eu coloquei hoje um que realmente chamou bastante atenção. E aí, se eu tenho um outro, eu vou e atualizo, tiro ele da grade, né? E coloco fixo outro. Então é isso. Então, quem sou eu? E um post de um bom resultado, um resultado que chamou atenção. Eu acho válido colocar ali fixado. E por último também, Alex, aí é um pouquinho parecido com o destaques, mas eu acho que você pode fazer ali um jogo. Que eu gosto também, uma explicação do seu serviço. Mesma coisa, por exemplo, a gente usa muito aqui com os médicos. Como é que funciona uma consulta? Então, um post ali explicando como é que é a sua consulta. Queria quebrar uma dúvida que muitas pessoas perguntam. Claro, tem que ser post estático? Tem que ser carrossel? Tem que ser vídeo, esses posts fixados? Olha, gente, não tem regra. Tem hoje post que é uma explicação do serviço através de um vídeo. Hoje a gente gosta, tem um outro post que a gente gosta muito de fazer para os médicos, que é contando a jornada, quando o paciente entra no consultório, toda a jornada que ele vai ter ali, onde mostra como é que vai ser a consulta, mostra um pouquinho do consultório, mostra o ambiente, mostra as pessoas que aquele paciente vão interagir, que é uma secretária, que é uma gerente, que é uma enfermeira. Então, eu gosto muito de usar esse post que dá um panorama geral e muitas vezes a gente gosta de utilizar através de vídeo. Hoje, por exemplo, os meus são através de carrossel, não tem nenhum problema, então você vai analisando qual é o melhor ali, qual se aplica melhor ao seu negócio. E realmente não tem regra. Legal. Então, no post fixado, quem sou eu, maior resultado, e eu traduziria para um próximo passo. Exemplo, né? Se você é médico, como agendar uma consulta. Se você é uma empresa, como solicitar um orçamento. Exatamente. Se você é um consultor, como entrar em contato. Então, assim, é legal, genial. Eu acho que se a pessoa seguir esse passo a passo aqui, e já tiver pelo menos 9, 12 publicações, que aí não vai estar aquele Instagram vazio, né? Ele vai estar populado, mas também vai estar orquestrado, vai estar totalmente ali organizadinho.
a partir disso aí consegue, já é possível fazer o tráfego pago com segurança, né? Sim, sim. E aí, por último, não menos importante, que é uma dúvida que muitas pessoas me perguntam: ah, Clara, mas o que que eu devo postar? Ah, organizei tudo, mas e aí? O que que eu posto? Eu não tenho ainda hoje um social media. E aí, hoje, aqui na empresa, a gente utiliza um método que é um método de um grande player, que não tem problema nenhum nós falarmos, que é o do Iezer, que é o método Coca, que ele orienta como você tem que postar. Então, nós pegamos a metodologia do Iezer e nós aplicamos aqui no nosso cliente. Que aí, vou só passar aqui. Então, você, nas tuas postagens, você tem que fazer pelo menos 2 de conexão. E o que é uma postagem de conexão? É uma postagem que mostra um pouquinho uma história pessoal, muitas vezes de um paciente ou de algum cliente seu. Então, isso são posts de conexão. Então, pelo menos 2 no método de conexão. O segundo é você ter posts de objeção. Então, você pegar o teu serviço e quais são as objeções que você geralmente recebe. E você ir lá e quebrar elas. Eu gosto muito de fazer caixinha de pergunta, vejo quais as dúvidas dos clientes, dos possíveis clientes, e vou e quebro numa publicação posteriormente. É uma estratégia bem interessante. Você tem que ter no mínimo 4 de crescimento. Crescimento. Que aí, o que são posts de crescimento? São posts de curiosidades e de conhecimento. Conhecimento para você compartilhar. Então, você pega, às vezes, uma curiosidade que tem muitas pessoas falando e você vai lá e dá a sua opinião sobre isso. Isso é um post de crescimento. Isso vai chamar a atenção do usuário. E aí, por que 4? Porque você está querendo crescer o teu perfil. Então, chega um momento que realmente esses posts fazem muita diferença. Realmente ali para você crescer a sua rede. E por último, pelo menos um de autoridade. Que aí você pode colocar uma realização pessoal, você pode colocar um curso que você participou, uma mentoria, um grande resultado, enfim. Então, hoje aqui na empresa a gente aplica com os nossos clientes, na verdade nós orientamos. Muitos deles já têm o social media por trás, mas quando o cliente não tem, a gente utiliza com eles, a gente orienta o método Coca, que já dá uma visão ali do que ele precisa fazer nos posts do Instagram. Que calaria aí, né? Eu organizei tudo, mas aí o que eu faço daqui pra frente? E aí, então, pelo menos 1 de autoridade, 4 de crescimento, 2 de conexão e objeção quantos? Objeção 2. 2. E aí, então, vai dar 4, 8, 9. Mas aí, isso é por semana? Então, por exemplo, toda semana eu organizo a minha produção de conteúdo para ser distribuída mais ou menos dessa maneira. Então, eu vou uma semana com 7 dias, né? De segunda a domingo, de postagem. Então, eu vou dividir esses dias e misturando essas publicações, né? Não sequencial, não 2 de conexão, depois 2 de objeção. Eu vou misturar tudo isso. Mas aí isso é sempre por semana, então. A cada semana é essa cesta de publicações, é isso? Aí vai depender um pouquinho da sua... Como é que eu posso dizer? Do seu fluxo. Mas, na verdade, os 9 é para você atender a grade. Então, sempre que o usuário for rolar os 9, que tenha essa misturinha. Essa mistura. Isso. E se eu for atualizando o feed, eu tenho que entender que eu tenho que atualizar com base nessa estratégia, para sempre aparecer os 9 distribuído dessa forma Coca. Exatamente, exatamente. Como eu falei, é uma metodologia de um grande player que super dá certo, né? E aí, para quem às vezes fica um pouquinho perdido, isso é ótimo, porque como o Alex falou, então às vezes, eu não tenho um social media hoje, a minha empresa não tem um social media. Então, eu já sei que eu vou ter que fazer, boto lá, 2 de conexão. Então, eu vou pensar naqueles 2, já tem. Acabei o método Coca. Aí eu entro mais uma leva de método Coca. Vou falar uma coisa para você. Pega esse episódio aqui, manda para o seu social media, para quem produz o conteúdo da sua empresa, porque aqui tem tudo que tem que fazer, né? Desde a organização à sequência de postagens. E assim, Alex, eu passei aqui para vocês exatamente o que nós fazemos quando um cliente entra. Quando um cliente entra, a gente abre um mapa mental com ele e a gente passa todos esses pontos. Então, vou dar até um exemplo de um corretor de imóveis que começou na semana retrasada. Nós fizemos exatamente isso.
E eu me arrependi um pouquinho porque eu queria ter tirado uma foto Do antes e do depois. do antes e do depois, eu não tirei. E assim, ele era realmente uma pessoa que estava começando, nós pegamos o perfil dele, foi bem bacana. E você vê como mudou completamente o perfil dele. Então é isso, pessoal. Eu acho que se você seguir esse passo a passo, organizei, vou começar a investir no tráfego pago. Genial. Faz sentido isso para você? Tá achando esse conteúdo relevante? Escreve aqui nos comentários o que você está achando. Se você já seguia alguma dessas dicas aqui que a Clara está trazendo, o que você vai fazer a partir de agora, se você vai compartilhar com o seu time, ou você que vai fazer, botar a mão na massa, conta pra gente aqui, pra gente inclusive entender o seu perfil. Se é você mesmo que organiza o seu Instagram, ou se é uma equipe que organiza para você. Se você vai colocar a sua foto pessoal, né, como autônomo, ou vai colocar a logomarca da sua empresa na sua rede. Conta aqui pra gente nos comentários que a gente vai entendendo quem está assistindo esse conteúdo e se isso está gerando valor para você. Clara, algum resumo para passar para o pessoal? Então, só recapitulando, decidi investir em tráfego pago na minha empresa. O que eu preciso fazer? Eu brinco muito que é organizar a casa. Então, bio do Instagram, organizo com todo esse passo a passo que nós falamos. Então, foto, nome, com profissão, falar um pouquinho da nossa transformação, autoridade, o CTA e o endereço. Onde as pessoas mais erram? CTA. Não esqueça de botar de uma maneira simples, rápida e fácil como o usuário vai entrar em contato com você. Os destaques é muito importante, então nós demos a dica aqui de quem sou eu, depoimentos e resultados e serviços. Nós focamos muito na questão de ter o resultado, porque quando o usuário ele olha um resultado, ele pensa, caraca, como é que ela fez isso? Eu quero isso também. Então é esse impacto que você tem que causar no seu usuário. Posts fixados, eu também falei que eu utilizo ali os mesmos dos destaques, mas você pode fazer ali um jogo, eu quero usar 2 aqui, eu vou deixar fixado 3, enfim, pode fazer essa misturinha, não tem regra, mas nos posts fixados, o quem sou eu, resultado e um pouquinho da explicação do seu serviço, como é que vai ser a jornada do usuário, e aí a gente deu como fazer as postagens, que a gente utilizou aqui o método Coca, que, né, Alex, a gente vai deixar tudo aqui o resuminho na descrição do podcast, que aí o pessoal pode pegar e também já anotar. Maravilha. Então, se você gostou, comenta, curta, compartilha, siga esse canal e também, se quiser avançar nas vendas online e com anúncios online da sua empresa, também vou deixar aqui na descrição desse vídeo o link da Converja Ads para você fazer uma reunião e um diagnóstico com a Clara. E, Alex, eu vou deixar uma provocação. Coloca aqui pra gente qual a próxima rede que você gostaria de que a gente fizesse essa análise. Boa, genial. Escreve aqui qual é a próxima rede que você quer que a Clara traga aqui a sequência exata do passo a passo de como se posicionar antes de você investir nos anúncios e para não desperdiçar dinheiro. Bom, eu te vejo no próximo episódio do podcast MVL. Tchau, tchau.